Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos desta, que é a primeira audiência para apresentação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Hoje recebemos a Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Taubaté, para apresentar os números do exercício municipal. Esta audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal, que afirma que até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Compõe a mesa dos trabalhos Márcia Maria da Silva Raimundo Miranda Gonçalves, que responde pelo expediente da Secretaria da Fazenda, e a doutora Soraine Campos, procuradora da Prefeitura de Taubaté. Também contamos com os contadores Johnny Correia e Fábio Lima. Registramos também a presença de Adriana Moreto, chefe de gabinete do vereador Bilili de Ângeles, e Edson Ávila, chefe de gabinete do vereador Isaac do Carmo. Primeiramente, para esta audiência, os representantes da Secretaria da Fazenda apresentarão os dados referentes ao cumprimento das metas fiscais do exercício municipal durante o período de maio a setembro de 2025. Após as explanações, os senhores vereadores farão seus questionamentos. Você, munícipe, que acompanha esta audiência na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer as suas perguntas pertinentes às metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2025 da Prefeitura de Taubaté. Basta se inscrever preenchendo os formulários que está disponível nas primeiras fileiras. Assim que for declarado encerradas as inscrições, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados para fazer uso da fala. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando seus questionamentos. Basta enviar o seu nome e o questionamento diretamente para o WhatsApp no número 123625-9501. Repetindo, 123625-9501. Passamos agora à explanação da Secretaria, que terá até 30 minutos para discorrer sobre as metas fiscais da Prefeitura de Taubaté, referente ao segundo quadrimestre deste ano. Então, passamos a palavra ao Johnny. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente e eu vou começar a apresentação. Nesse primeiro quadro, temos o demonstrativo da receita e da despesa do segundo quadrimestre, no qual foi arrecadado aproximadamente 513 milhões de reais. E a despesa realizada foi de 530 milhões de reais. Apesar da despesa ser um pouco superior à receita, o acumulado do exercício demonstra que a receita foi arrecadada no montante... Só um minutinho. Eu pedi a TV Câmara, que a TV Câmara não está mostrando o quadro ao lado, o que está aparecendo no slide, aí a população que está em casa não consegue acompanhar. Por favor, se quiser colocar o quadro de lado aí, tá bom? Obrigado. Pode continuar, Johnny. No montante de 1.112 milhões de reais e a despesa de 1.049, o que representa um superávit de 63 milhões de reais. Neste outro quadro, a gente tem o demonstrativo do resultado primário. O resultado primário é obtido comparando as receitas e despesas primárias, ou seja, todas aquelas receitas e despesas que não são consideradas as financeiras, que são juros e encargos da dívida.
E o acumulado do exercício, a gente tem um superávit de 101 milhões de reais. No demonstrativo do resultado nominal, a gente compara o que a gente tem de disponibilidade e considera todas as receitas e despesas do exercício, incluindo juros e encargos da dívida. E no exercício de 2025, o acumulado para o segundo quadrimestre, temos o superávit de 185 milhões de reais. Aqui temos o demonstrativo dos restos a pagar de 2024 e anterior, dos exercícios de 2024 e anteriores. E para o exercício de 2025 veio um montante de 255 milhões de reais. Desse valor, 29 milhões foram cancelados, pagos até o exercício foi 105 milhões e ainda temos um montante de 121 milhões a pagar. Lembrando que no começo do ano foram realizados acordos com os fornecedores, no qual 118 milhões de reais foram acordados. Desse valor, 29 milhões já foram pagos e ainda temos um montante de aproximadamente 88 milhões de reais para serem pagos da competência de setembro para frente. Aqui temos o demonstrativo da dívida consolidada. Podemos observar que a dívida está sendo paga. Até o segundo quadrimestre foram pagos 43 milhões de reais e mais à frente a gente vai demonstrar certinho como que é a dívida do CAF. O montante que está aí foi a última atualização, mas nesse quadro não são demonstrados os juros e encargos da dívida. Bom dia, pessoal. Nós vamos falar agora um pouco sobre a dívida do CAF, que é a nossa maior dívida, né? A maior dívida que o município tem. Inclusive, nós fizemos até um quadro separado para demonstrar bem para a população a real situação que nós temos hoje. Esse valor que está na tela, de 205 milhões, são os valores que nós não repassamos ao CAF. Esses seriam os valores devidos à época, inclusive com a taxa com o valor do câmbio, e os valores finais que nós deveríamos ter repassado nas datas dos seus vencimentos, que seria das parcelas 2 à parcela 7. Então, isso não foi repassado ao CAF. E como a União, ela é a nossa fiadora, né? ela que garante esses repasses, então eles efetuaram esses valores ao CAF. Hoje, nós temos um valor de 242 milhões devendo para o governo federal. Então, nós não estamos mais devendo para o CAF, mas sim para a União. Nesse próximo demonstrativo, nós colocamos o valor do Tesouro Nacional, que demonstra que nós somos o maior devedor. Dá para ver, não sei se dá para ver claramente ali, que Taubaté aparece com a dívida de 204 milhões. Então, nós temos esse valor devendo, né, que estamos devendo para a União. Então, nós precisamos pagar essa dívida já, aqui em atraso. E, fora isso, tem as parcelas que vão vencer. Quais serão essas parcelas? A parcela de junho de 2025, que seria a 7ª parcela, seria o valor de 34 milhões. E se a gente considerar aproximadamente esse valor, mais 5 parcelas que ainda resta, nós temos mais 171 milhões para pagar para o CAF. Acho importante a gente colocar aqui, né, uma dúvida até do próprio vereador, que em 2020... Opa, deixa eu só melhorar aqui. Em 2022, quando a parcela do CAF, a segunda parcela do CAF venceu, no dia 1º de dezembro, e nós não efetuamos esse repasse, o governo federal bloqueou nosso repasse da conta do FPM. Ou seja, ele bloqueia conforme nós temos esse repasse em conta. Então, no dia 10 de cada mês, dia 10, 20 e 30, no caso do FPM, nós temos esse repasse. E foi bloqueado 7 milhões. Então, como que funciona esse bloqueio em conta? Só para a população entender um pouco melhor como fica o nosso cenário se a gente não conseguir efetuar o pagamento do CAF, que vence no próximo dia 1º de dezembro. A União, ela bloqueia esse valor direto na conta do município. Nós,
passamos, né, no contrato do CAF, algumas contas bancárias da Prefeitura que dá essa garantia para a União, inclusive não só a conta do FPM, como a conta também do ICMS e a conta bancária das arrecadações, ou seja, nossas receitas próprias, tanto de IPTU, como ISS, ITBI. Então, a União tem como garantia diversas contas bancárias que elas podem bloquear diretamente o nosso repasse. Só para esclarecer aqui, quando você diz nós, né, demos essas contas como garantia, ela está falando nós, prefeitura, tá? Isso é verdade, é muito importante colocar, né, eu estou colocando nós como prefeitura, mas isso foi feito quando o contrato foi efetuado, não somos nós, gestão atual, mas sim nós, prefeitura. Continuando, aqui temos o quadro das receitas arrecadadas detalhadamente do segundo quadrimestre. E como foi dito anteriormente, houve uma frustração na receita, no qual as receitas correntes foram arrecadadas apenas 90% daquilo que foi previsto. E as receitas de capital apenas 7,41%. E com a devolução da Câmara, que foi no valor de 227 mil, temos arrecadado no segundo quadrimestre 513 milhões, que representa 82,61% daquilo que foi previsto. Nesse gráfico temos mês a mês da arrecadação do segundo quadrimestre e podemos observar que nenhum mês houve excesso de arrecadação. Então, aquilo que foi fixado no orçamento, não conseguimos atingir nenhum mês do segundo quadrimestre. Aqui temos os principais impostos, as principais receitas do município. Podemos observar que houve frustração de receita tanto no IPTU, ITBI e o ISS, e só tivemos o superávit no imposto de renda, que foi de 104,55%. Só quero complementar essa fala do Johnny, quando a gente fala do imposto de renda. O imposto de renda foi uma receita que nós não tínhamos, que seria dos precatórios. Nós não recebíamos o imposto de renda, não ficava para o município. E esse ano nós fizemos uma solicitação junto ao Departamento de Precatórios e passa, uma lei do ano passado, e nós agora recebemos esses valores de imposto de renda para o município. E uma outra coisa que é importante a gente ressaltar, Johnny, a questão do atingimento das receitas previstas. O orçamento ele é feito anualmente e ele é dividido por 12, os valores da previsão. Então, geralmente, essas previsões elas ficam bem diferentes da arrecadação, porque é o caso do IPTU, que no mês de fevereiro e março são as maiores arrecadações. Continuando, nas transferências da União, no segundo quadrimestre, apenas a cota parte do Fundo Especial do Petróleo não atingiu aquilo que estava previsto. Das transferências do Estado, o ICMS foi arrecadado acima daquilo que estava previsto, a cota parte do ITBI também, do IPI também, e o IPVA esteve abaixo, mas, igual a Márcia falou, a maior arrecadação do IPVA é no começo do ano, então nos próximos meses, infelizmente, há uma queda nessa arrecadação. Dos recursos do Fundeb, daquilo que foi previsto, conseguimos arrecadar quase na sua totalidade, representando 98,15% de arrecadação. Aqui temos o demonstrativo da despesa detalhada. Podemos observar que as despesas correntes foram realizadas abaixo daquilo que foi fixado, 92,96%. Da despesa de capital, 28,55%.
Todas as transferências para a Câmara foram realizadas na sua totalidade, e isso representa 85,30% daquilo que foi fixado. Nesse gráfico temos detalhado a despesa realizada mês a mês, e nenhum mês no segundo quadrimestre nós realizamos acima daquilo que estava fixado. Apenas na competência de junho, que foi um pouquinho acima dos 90%. Então, a gente vem buscando controlar bem as despesas. Aqui temos o demonstrativo da despesa de pessoal. A prefeitura, esse percentual é com base na receita corrente líquida. A prefeitura está em 35,94% e consolidando com os demais entidades do Poder Executivo, que é a Unital e suas fundações, estamos em 45%. Vale lembrar que o limite para o Executivo é 54% e existe alguns percentuais, que é o limite prudencial e o limite de alerta, que é 51,3% e 48,6%. Isso representa que a Prefeitura vem controlando bem os gastos com o pessoal. Aqui temos a aplicação do ensino. A Constituição exige que a gente gaste, no mínimo, 25% dos recursos no ensino. Estamos abaixo, aplicamos até o segundo quadrimestre 20,36% apenas. Dos recursos do Fundeb, é sempre mais tranquilo a aplicação, e até o segundo quadrimestre foi aplicado 90,95%. Da aplicação da saúde, a Constituição exige que a gente aplique no mínimo 15% da arrecadação. E até o segundo quadrimestre, o município já aplicou 30% daquilo que deveria ter aplicado. Então, isso demonstra que a gente aplicou o dobro daquilo que a Constituição exige. Pronto. Bom, como vocês viram, né, nos valores que foi apresentado pelo Johnny, se a gente considerar apenas o exercício de 2025, nossas despesas em relação à receita, ela está bem controlada. Nós, da Secretaria da Fazenda, estamos fazendo um trabalho de controle de despesa. Vários objetos, antes de dar continuidade no pagamento, na despesa em andamento, na verdade, eles são enviados para nós para autorização, e isso está sendo feito um controle bem rigoroso. Nós estamos acompanhando diariamente diversos objetos em relação à despesa. E se você considerar o exercício de 2025, como o Johnny apresentou, dá para ver claramente que as nossas despesas e receitas estão controladas. O nosso maior problema são os restos a pagar, que, infelizmente, financeiramente, isso nos prejudica. E eu vou passar um pouco agora a palavra para a doutora Soraine, que vai passar umas informações em relação ao PEF, que a gente já tem debatido várias vezes esses últimos dias, que é uma nossa grande preocupação em relação à dívida do CAF, que é a nossa maior dívida, e todas as consequências que pode trazer para o município, caso nós não efetuamos o pagamento da parcela que vence dia 1º de dezembro. Bom, só aproveitar a oportunidade aqui, anunciar também José Clair, assessor parlamentar do vereador Ariel, se faz presente também, e passo a palavra agora à doutora Soraine. Bom dia a todos, telespectadores presentes e a mesa, né, que compõe os trabalhos nessa manhã. Eu vou traçar algumas considerações a respeito do programa de equilíbrio fiscal, né, para que sejam sanadas eventuais dúvidas que ainda persistam, em razão do tema estar bem latente nas últimas semanas, com a votação do projeto de lei que autoriza, né, a adesão do município de Taubaté a esse programa federal.
prevista para a próxima terça-feira. Bom, o Plano de Promoção e Equilíbrio Fiscal é um programa criado pelo governo federal, né, através de uma lei federal, que prevê a possibilidade de estados e municípios que estejam com a capacidade de pagamento C ou D, que são consideradas baixas, né, e não têm autorização para operar financiamentos nem empréstimos no mercado financeiro, esse programa permite que esses estados e municípios que estejam nessa situação de endividamento extremo possam aderir ao mesmo mediante uma contrapartida que o governo federal exige, né, por lei, várias contrapartidas, no intuito de obter uma autorização da União para que obtenham, junto ao mercado financeiro, empréstimos ou financiamentos para honrar compromissos, né, no caso de Taubaté, que não estão conseguindo, diante da saúde financeira, serem quitados e, por via de consequência, sofrer penalidades que essas obrigações prevêem. Então, Taubaté, para poder aderir a esse programa do governo federal, o próprio governo federal exige uma autorização da Câmara, através de uma lei. Existe um manual desse programa, desse PEF, disponível para qualquer pessoa que queira entender, conhecer. Esse manual está no site da Secretaria do Tesouro Nacional. E esse manual, feito pelo governo federal, dá as diretrizes para as prefeituras e estados endividados seguirem. Com modelos, de uma forma bem didática. Um desses itens é justamente esse projeto de lei que foi enviado a essa casa. Então, por que esse projeto foi enviado com 2 ou 3 artigos, né, como falam, um cheque em branco? Não é isso. Esse projeto foi enviado dessa forma porque é a minuta que o governo federal exige para adesão ao PEF. É apenas uma autorização para o município ir lá e pedir adesão. Então, esse projeto de lei, que vai ser votado terça-feira, ele representa um espelho da minuta que está no site do governo federal, e com 2 ou 3 artigos. Ele sendo aprovado pelos vereadores, o que vai acontecer depois? Primeiro ponto, ele tem que ser aprovado, e junto com ele, pelo menos 3 medidas. O governo federal dá 8 medidas para as prefeituras, né, no caso de Taubaté, escolher. Dentre as 8, 3. E junto com esse projeto aprovado, a prefeitura tem que protocolar as 3 medidas já aprovadas também, até 31 de outubro, que é o prazo final para pedir adesão, lá em Brasília. Então, essas 3 medidas, muito se fala, por que não escolheu a outra, por que escolheu essa? Vamos lá. Eu gostaria vou falar de uma forma bem rápida quais são as 8 e quais as 3 escolhidas pelo município e o porquê, tá? A primeira delas, pela Lei 159, Lei Federal, seria a venda de participação societária. Vamos supor que o município tivesse uma empresa pública ou participação em sociedade com economia mista. Ele venderia essa participação que ele tem nessa empresa ou nessa sociedade para angariar recursos. Taubaté não tem, então já não dá para ser a primeira. A segunda, adoção pelo regime próprio de previdência, né, das regras aplicáveis aos servidores da União. Taubaté já fez isso pela Lei 484, ele adotou praticamente 95% das regras dos servidores da União, quando aprovou a nossa reforma da Previdência Municipal, né, na última gestão. Porém, faltou um artigo, que seria o cálculo da pensão por morte. Se a gente não adequar essa pensão por morte, também não dá para escolher esse artigo. Então, assim, a princípio ele já foi descartado, né? E por conta de não ter uma receptividade junto ao Legislativo, então ele não será adotado. Terceiro, a redução de 20% das isenções fiscais, a terceira medida. A Prefeitura, e eu acredito que o Legislativo também, sensível às isenções que tem na cidade, como, por exemplo, isenção de IPTU para aposentado.
fica muito inviável cortar isso, né? O cortar parcial, que já são munícipes com baixa renda que se valem desse benefício há muito tempo. Então, a gente também entende que é uma medida muito drástica, tanto para o legislativo votar, como para o prefeito propor. Então, também foi descartada a redução das isenções, porque quando fala em isenções, as pessoas pensam só nas empresas, mas não são todas as isenções previstas pela prefeitura. Então, é uma medida muito polêmica, né, de difícil aceitação e aplicação também em razão das particularidades. Quarta medida, revisão do regime jurídico dos servidores para adequá-lo igual ao governo federal. Essa medida implicaria em cortar anuênio, em cortar licença-prêmio, que os servidores federais não têm. Também, da mesma forma que cortar isenção para o munícipe aposentado com baixa renda, essa também seria de difícil aceitação e também não é o que o prefeito pretende, né? Então, não tem como a gente prosseguir com essa medida. A quinta medida, teto de gastos, que é essa que a gente mandou para a Câmara, porque a gente entendeu como mais viável de se aplicar na prática diante das outras. Então, foi o teto de gastos a primeira. Sexta medida, realização de leilões para pagamento do resto a pagar. O município não chegou a fazer o leilão de resto a pagar e nem tem mais dinheiro para fazer, mas ele chegou a negociar no começo do ano os pagamentos daquelas dívidas que vieram junto com a nova gestão, né? Que vieram da antiga gestão transferidas para a nova. Então, ele fez uma negociação, fez acordo com algumas empresas, e é isso que a gente vai tentar convencer o governo federal como segunda medida adotada, embora não esteja nos moldes do que a lei federal literalmente exige. Então, essa seria a segunda. A terceira medida, a gestão financeira centralizada, a gente pretende até publicar um decreto falando que vai ficar tudo centralizado na Secretaria da Fazenda. No entanto, se você for ler a lei literalmente, ela exige que a gestão financeira centralizada seja estendida também para as autarquias do município. Hoje, quais seriam? O IPMT, o Unital. Então, assim, a gente teria que centralizar tudo na prefeitura, que é totalmente inviável também. Né? Como que a gente vai destituir essas entidades de autonomia financeira, administrativa? É uma coisa que, na prática, a gente também não consegue conceber. Por isso, a gente nem está contando muito com isso, em que pese a gente vai apresentar lá um decreto para ver se o governo federal recepciona. E a última medida é a instituição do regime complementar, que a gente já está na casa, já foi votado em 2022, só que faltou no projeto a fixação da alíquota, e a gente remeteu um novo projeto, que eu acredito que isso não vai ter problema, a aceitação já está em encaminhamento, a gente acredita que logo vote. Então, assim, por que foi escolhido o regime Previdência Complementar? Por que foi escolhido teto de gastos? E por que foi escolhido a questão do leilão, que a gente ainda vai tentar, porque a gente não fez e nem tem condições de fazer um leilão de forma como está escrito na lei federal, porque não tem dinheiro mais para pagar fornecedor em atraso, né? A gente tem vários fornecedores, inclusive na via judicial, cobrando, porque o montante que veio de dívida passada é alto. Então, assim, não tem outras medidas, gente, das 8. Se tiver, que tenham aprovação, recepção, o Executivo está aberto a discutir, porém não tem melhores, né? Outras mais viáveis nesse momento. Então, é o que a gente tem, teto de gasto, previdência complementar e tentar o leilão. E precisamos protocolar isso aprovado até o dia 31 de outubro. Então, você fala, bom, agora eu vou passar para a questão, por que acontece se esse PF não for aceito? Primeiro, nosso desafio é, como eu disse, protocolar até 31 de outubro as 3 leis aprovadas, né? A questão do teto, a questão da Previdência Complementar e a autorização. Daí vai entrar na Secretaria do Tesouro Nacional o pedido, ele vai ser analisado. Se o governo federal, olha, realmente vocês cumpriram as 3 medidas, contemplaram, porque depois a gente vai ter que comprovar que estão sendo respeitadas para a liberação das próximas parcelas do PF. Se ele der ok, o pedido de vocês está de acordo com a lei, a prefeitura vai ter o quê? Um aval, não é empréstimo ainda. Ela vai ter uma autorização do governo federal para se dirigir até as instituições financeiras e buscar a melhor forma de refinanciar a dívida do CAF. Tá?
Aí, assim que a prefeitura tiver a melhor proposta, junto aos bancos, às instituições, vai fazer a pesquisa, já está sendo feita essa pesquisa, é essa forma que a gente vai assinar, é esse contrato, com, vamos supor, 30 anos de prazo, juros de 6% ao ano, vamos supor. Ele vai trazer essa proposta em formato de lei antes de assinar, porque nenhum banco permite que a prefeitura assine empréstimo sem lei, isso é uma exigência do artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você tem que ter autorização da Câmara para assinar um novo empréstimo. A gente vai trazer para essa casa essa nova proposta de empréstimo, com as condições, prazos, taxa de juros, qual banco vai ser feito, e vai submeter à votação através de uma nova lei específica. Tudo isso é o nosso desafio, fazer até 1º de dezembro, entendeu? Olha a situação que a prefeitura está, né, a cidade está. Por que, Sorene, até 1º de dezembro, começo de dezembro? Porque vai vencer a próxima parcela do CAF, de 6 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, perdão, mais ou menos 32 milhões de reais. E o que acontece se vencer e a gente não tiver dinheiro em conta para pagar? Pelo contrato, né, assinado com a CAF, né, que é uma corporação andina de fomento, uma instituição financeira internacional, e a União é garantidora. Se a gente não pagar, eles comunicam imediatamente o governo federal, e o governo federal repassa o valor da nossa dívida para eles, paga o nosso boleto. Porém, ele bloqueia nossos repasses e nossas contas bancárias até atingir 32 milhões de reais, que foi o que aconteceu em dezembro de 2022. Se no dia do bloqueio não tiver os 32 milhões, eles vão bloqueando até ter esses 32. E isso que acontece na prática, inviabiliza, né, a continuidade da máquina pública na cidade. Vai refletir em servidor, vai refletir em 13º, vai refletir em hospital, em saúde, em educação, em pagamento de OS, em pagamento, consequentemente, de médico. A gente não quer ver esse cenário na cidade, né? A gente experimentou num patamar menor em dezembro de 2022, porém, o que nos salvou naquela época foi uma liminar que foi concedida dias após. O juiz sensibilizado, a Justiça Federal de Taubaté sensibilizada, deu uma liminar mandando devolver os 8 milhões que tinham sido resgatados das contas bancárias da prefeitura. Logo depois, acho que foi uma semana no máximo. Esse valor voltou para as contas e o processo judicial continuou sendo debatido em relação ao mérito. Porém, durante esses 3 anos, né, 2020, durante 3 anos, 2 anos e meio. Porém, agora em junho desse ano, quando venceu mais uma parcela, dias depois de vencer, tivemos uma audiência com o governo federal, no fórum ali na Receita Federal, né, para tentar uma conciliação. O juiz da Justiça Federal intermediou a negociação, não teve acordo, porque a União queria que pagasse tudo, não tinha possibilidade de parcelar, não tinha outra alternativa. Ele teve que sentenciar, porque o governo federal está em cima dessa liminar também. Ele está pagando desde dezembro de 2022 a nossa conta, né? Venceram 5 parcelas desde então, e a 6ª, que foi agora em junho. O que aconteceu? O juiz sentenciou e revogou a liminar. Ele virou. Qual foi o entendimento do judiciário? Bom, eu dei uma liminar que durou quase 3 anos. Vocês não negociaram, não conseguiram pagar nada, né? Então, agora, eu estou alimentando a inadimplência da cidade. O raciocínio do judiciário é esse. Então, agora está revogada a liminar. O que passou, passou. Não vão poder bloquear pelo débito antigo, o governo federal. Porém, a partir de agora, eles podem bloquear. Vocês não estão mais abrigados por essa liminar. E dezembro, então, vence a próxima parcela sem termos mais a nossa liminar que protegia dos bloqueios. Então, essa é a importância do Legislativo em trabalho conjunto com a Prefeitura, né, votar esses 3 projetos. E, assim, a gente está lutando contra o tempo, porque, como eu disse, a lei prevê a adesão somente até 31 de outubro. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, o que muitos falam, mas esse empréstimo não vai dar para pagar o que a prefeitura deve, como que ela vai fazer? Gente, são 2 dívidas, uma que já venceu com o governo federal,
que não vai ser objeto do empréstimo, e as 5 parcelas que faltam. A intenção nossa é, com esse aval do governo federal, fazer tipo uma portabilidade, né? A gente não tem condições de pagar 32 milhões a cada 6 meses. Então, o que o município vai fazer? Ele vai negociar essas parcelas que estão a vencer com um prazo mais longo e condições melhores de pagamento, com valor que caiba no bolso, a ser pago mensalmente. Taxa de juros, e tudo isso ainda vai vir para a Câmara até o final do ano para votar num projeto de lei específico. Porque não adianta a gente mandar um projeto agora, porque a gente não tem o aval do governo federal para fazer o empréstimo. Nenhum banco vai fazer sem a União assinar, porque isso é exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito não consegue bater na porta de banco e fazer empréstimo a longo prazo sem uma série de exigências que devem ser cumpridas previamente. Bom, então, a tendência é alongar essa dívida, 10, 20, 30 anos, não sei. A gente vai discutir a hora que tiver o aval do governo federal e sentar para negociar junto às instituições financeiras, né? Já estamos fazendo pesquisa, obviamente, mas nada dá para progredir sem esse aval do governo federal, sem adesão ao PEF. E a dívida antiga que já venceu, como eu falei, não teve acordo no dia da audiência. A gente queria parcelar com o governo federal diretamente, mas não tinha lei prevendo. Porém, agora, dia 9 de setembro, foi aprovada a PEC dos precatórios, né, que a gente tanto ouviu na mídia aí falar. Se tornou a emenda 136, emenda constitucional. O que essa emenda fala? Foi colocado um artigo lá, dentre vários, que permite agora que os municípios endividados parcelem suas dívidas com o governo federal até em 360 meses, tá? Com condições muito satisfatórias. E lá tem vários tipos de negociação, porque essa emenda fala que o Propag é um programa aprovado em janeiro para os estados endividados, só que foi feito pelo governo federal só para os estados. Agora, essa emenda estendeu o Propag para os municípios. Isso significa que o município vai ter condições muito satisfatórias de negociar a dívida passada, tá? Então, já está em estudos, já conversamos na Secretaria do Tesouro Nacional. Recebemos um e-mail deles semana passada dizendo para a gente aguardar que eles vão regulamentar o Propag ainda agora nos próximos dias, e vai vir o projeto de lei para a Câmara, já vou adiantando, também para autorizar esse Propag em relação à dívida antiga, que poderá ser parcelado pela legislação até em 360 vezes direto com o governo federal. Daí não é empréstimo, não é PEF, não tem nada a ver, vai ser um parcelamento com o governo federal. Com tudo isso feito, a gente vai recuperar o nosso CAPAG, aquela nota C vai melhorar. E a gente vai poder retomar, a prefeitura, a capacidade de investir na cidade. A gente não vai mais ser visto como um devedor quanto mais, do jeito que está. Como a Márcia, a secretária, falou, tem um relatório publicado na internet para quem quiser ver, que é o relatório dos maiores municípios devedores para o governo federal. O município de Taubaté está em primeiro lugar nesse relatório, emitido pela própria Secretaria do Tesouro Nacional. E ele deve quase 4 vezes mais do que o segundo colocado. Então, assim, do jeito que está, se a gente continuar, a prefeitura está engessada. Ela não vai conseguir fazer mais nada se a gente não negociar nossas dívidas. Ela não tem, vamos dizer assim, ela não é benquista como uma operadora de crédito, né? Porque a gente deve e nada está sendo feito. Então, a gente está aqui hoje, eu estou aqui hoje refletindo sobre a solução, e a gente não vê outra solução, é isso. Aderir ao PEF e renegociar a dívida, para que sensibilize a casa e vote esses projetos que são tão importantes para a cidade. Tá? Se tiver outra possibilidade de a gente conseguir 32 milhões de reais em dezembro, lógico que a gente está aberto a escutar, a ouvir, mas não existe, a gente tem que negociar, e essa é a medida jurídica legal que está disponível hoje, e por coincidência, foi aprovada essa PEC, que também vai permitir para o município negociar o passado,
assim, condições muito favoráveis, tem uma hipótese de negociação que os juros é 0, em 300... A gente está tentando estudar internamente para fazer. Então, é isso, pessoal. É saber que a Prefeitura conta, a cidade conta com a participação de todos, né? A gente quer retomar a questão da responsabilidade fiscal para que possamos seguir com investimento para a cidade, valorização do funcionalismo. Só que sem dinheiro, esse é o maior entrave para que qualquer coisa seja feita. E sem crédito, ninguém consegue recursos para fazer nenhum tipo de investimento. Tá? Então, aí eu tentei fixar em poucas palavras a importância desse programa de equilíbrio fiscal, que vai ser votado na próxima terça-feira, porém, também precisamos das outras medidas, da aprovação da Previdência Complementar, do teto de gastos, porque sem elas não conseguimos protocolar em outubro o nosso pedido junto ao governo federal. Muito obrigado, doutora Sorane. Parabéns aí pela explicação, de forma bem clara e transparente para todos, né? Não só nós estamos aqui, mas a população que nos assiste pela TV Câmara. Eu acho que fica bem claro a situação financeira do município, o risco que nós estamos correndo e, até o momento, como a senhora bem disse, a única saída que encontramos até agora. Se alguém tiver uma bola de cristal que traga algo melhor, a gente está disposto, né? Mas ninguém está achando até agora, não. Então, isso mostra a importância e gostaria de ressaltar aqui uma questão muito importante, que todos que compõem essa mesa no dia de hoje aqui são servidores públicos da Prefeitura, né? Então, todos os servidores de carreira da Prefeitura, né? Então, não tem nenhum agente político falando sobre a situação da cidade. Nós temos aqui servidores de carreira que estão preocupados com a situação financeira do município de Taubaté, porque serão 320 mil cidadãos afetados. Entre eles, nós temos aí cerca de 6, 7 mil servidores públicos, né, que também fazem parte dessa população, que também serão afetados. Então, eu acho que é uma preocupação de todos, né, não só de servidores, mas de 320 mil cidadãos taubatianos, que poderão ser afetados pelas consequências do passado. Bom, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também e fazer alguns questionamentos. Tá bom. Você tem slide aí para passar? O Fábio? Isso? O Fábio quer fazer uma apresentação também sobre a questão do teto dos gastos? Por favor. Só o pessoal preparar os slides ali que vai passar. Ô, Serginho, entra aqui com a gente, pô. Posso falar? Só complementando a fala da Sorane, parabéns, Sorane, foi muito bem colocado toda a situação do município. Com certeza ficou muito claro a nossa situação financeira e, como o vereador disse, né, é a medida que nós temos hoje para sair dessa situação. Também estamos tomando outras medidas, né? A gente tem outros projetos também, mas tudo a médio e longo prazo, nada a curto prazo, que tira a situação que resolva a situação da Prefeitura no momento. E nós preparamos um slide demonstrando a questão do teto dos gastos, que eu acho que isso é dos itens que tem preocupado bastante, não só os servidores, a população, em relação aos investimentos na cidade. E a gente vai demonstrar aqui para vocês que mesmo com a gente aplicando o teto com a inflação do IPCA, mesmo assim o município ainda consegue, né, manter as despesas, porque o nosso valor que será demonstrado está bem próximo do que nós já aplicamos hoje. Eu vou passar a fala para o contador Fábio, que fez esse estudo e vai explicar para a gente. Aproveitar a oportunidade só para anunciar a presença do vereador Neneca, que faz presente também nessa audiência, o ex-vereador Serginho, hoje diretor de governança da Prefeitura Municipal de Taubaté. Sim.
Só esse mesmo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Só para ilustrar um pouco melhor como é que vai ser a questão da análise pelo IPCA, a limitação pelo teto de gastos. Será avaliado somente as despesas primárias. São aquelas despesas não financeiras. Então, envolve realmente pessoal, outras despesas correntes e despesas de investimento. Elas serão monitoradas e, se necessárias, limitadas e avaliadas durante o exercício. Se a adesão do PEF ocorra nesse exercício que estamos almejando, o exercício de 2024 será a base para a análise. Então, o gasto de despesa primária realizado em 2024 será atualizado pelo IPCA para o ano de 2025. A previsão atual do IPCA ao final do ano é de 4,86%. A despesa primária no orçamento de 2024 foi 1,5 bilhão, trazendo o valor de 2025 seria 1,619 bilhão. O primeiro ano que será avaliado é o de 2025 já. No momento, temos no nosso orçamento, só para ilustrar, o total de despesa prevista de 1,837 bilhão, visando aqui somente a prefeitura, esses números. Com relação à despesa primária, já tem previsão de autorização para liberação de dotação, 1,647 bilhão. E até o momento, até em agosto, já está empenhado 1,445 bilhão. É importante frisar que serão avaliados empenhos, não serão avaliadas liquidações ou pagamentos. Com relação a empenhos, nesse 1,445 bilhão, também é importante frisar que tem muitos empenhos estimativos, que durante o exercício é realizado, mas ao fim do ano é cancelado. Então, temos uma gordura até o final do ano, avaliando. Então, provavelmente, se continuar nesse caminho, não precisaremos realizar ações para limitar perante o IPCA. Temos ali a previsão de 1,647 bilhão e o máximo que poderia 1,619 bilhão. Se mantivesse, a gente realmente autorizasse e ficasse empenhasse o que está disponível hoje no orçamento, teríamos que controlar nessa média de 27 milhões. Porém, acreditamos que não será necessário. Então, fica esse caso de ilustração. Aí, a cada ano, será atualizado o IPCA com a referência aos gastos de 2024. Aí, é importante também frisar, a questão do IPCA, acho que é com relação a isso. Se a adesão ocorre esse ano do PEF, essas medidas e as metas que incorporarão ao PEF não serão avaliadas nesse primeiro momento, somente nas próximas liberações. E o objetivo como a Sorane falou, chegar à classificação B no CAPAG. Com essas medidas adotando, facilmente conseguiremos alcançar esse objetivo. Espero ter sido claro. Obrigado. Eu quero complementar a fala do Fábio, que ali está muito claro a questão da despesa. Então, dá para ver que mesmo com a aplicação do índice do IPCA, considerando a despesa corrente líquida, a despesa empenhada para 2025, então, ainda assim, como ele usou a palavra, nós temos ainda uma gordura. Mas eu acho que é muito importante ressaltar que isso, nós estamos falando de despesas empenhadas. Nós não estamos falando de financeiro. Então, a situação da prefeitura é crítica financeiramente falando. Então, não adianta a gente também não limitar gastos e não ter controle dessas despesas, porque a questão financeira, o problema financeiro existe. Então, não adianta a gente só se apegar ao empenho, às despesas. Nós também temos que lembrar do financeiro. Então, digamos, a gente não tem teto, mas como que a gente faz na questão financeira? Então, isso é muito importante ressaltar. Queria aproveitar, então, a oportunidade aqui. Já tinha separado para falar sobre essa questão das despesas primárias, né? Porque muitos vêm aqui falando sobre a questão do CAF, né, vereador Neneca? Apontando essa questão, que isso aí vai inviabilizar reajuste de salário para servidor, benefício para servidor, por aí vai. Essa questão das despesas primárias é um montante total, não fala somente de salário de servidor, né? Não entra somente benefícios aos servidores.
E aí, se a gente aplicar ali a inflação, né, o IPCA, isso é possível continuar dentro desse mesmo modelo, mesmo com esse empréstimo, colocando esse gasto de teto, né, mesmo assim ainda, dentro desse orçamento, conseguir ajustar ali reajuste para os servidores e demais questões relacionadas especificamente aos benefícios dos servidores. Você poderia só explicar isso para ficar bem claro para a gente? Como já foi dito, as despesas primárias não são exclusivamente gasto com pessoal, são justamente todas as despesas não financeiras, ou seja, gasto com terceirização, prestação de serviços. Então, todas essas despesas, elas entram na despesa primária. A gente só está complementando algumas falas aqui, porque na última audiência teve até um questionamento sobre a questão das despesas primárias, que tinha uma dúvida em relação ao gasto ao pessoal. Inclusive, teve uma fala, não, mas aí a prefeitura vai terceirizar por conta dessa questão da despesa primária. Gente, as OS, no caso, todas essas prestações de serviço também são consideradas despesa primária. Então, não existe essa fala. Obrigado. Outra questão também, a gente viu ali na página da apresentação, aqui nós temos na página 10, falando ali para a gente da receita de capital, aliação de bens, que estava previsto, né, para esse quadrimestre 46 milhões, e a gente realizou 0. Isso seria o que foi aprovado no orçamento do ano passado, a venda de alguns imóveis, que, na verdade, os projetos de lei só tramitaram nessa casa esse ano e recentemente foram aprovados, né? Então, esse seria o motivo por que nós conseguimos atingir a meta 0 aqui? É isso mesmo, né? Quando a gente coloca na alienação de bens, são os imóveis, né, que ainda tramitam. Então, provavelmente, essa receita não vai acontecer. E isso aconteceu não só com a alienação de bens, como o caso da planta genérica, então a gente teve outros valores previstos na receita que não serão arrecadados. Então, você consegue ver que nós temos uma previsão de receita além do que, de fato, entrou para o município. Então, esse caso é exatamente esse que você falou. Obrigado. Acho que isso é importante, né, vereador Neneca, a gente deixar claro por que a gente briga tanto nessa casa aqui para que aqueles projetos fossem aprovados de forma mais rápida possível, né, da venda dos imóveis. Nós temos ainda um que falta ainda, que é a Esquina do Brasil, que faz parte da lei orçamentária do ano passado para este ano, né, que nós, vereadores dessa casa, aprovamos essa lei orçamentária contando com a venda da Esquina do Brasil, e esse projeto ainda não foi aprovado para essa casa, então, por isso, a responsabilidade desta casa para que o Executivo consiga cumprir a lei orçamentária aprovada por essa casa em 2024 para 2025. Então, o que a gente vê aqui, que 48 milhões não entraram no cofre da Prefeitura, porque essa casa demorou para transitar nessa casa aqui, tramitar e aprovar, né, a venda dos imóveis. Então, por isso que essa meta não foi cumprida. E isso, não, acredito eu, não seja irresponsabilidade da Prefeitura, mas talvez morosidade dessa casa, né? Quero deixar isso bem claro aqui, que acho que é importante a população saber disso também. Ali na página 12, nós temos ali, por exemplo, falando aqui da arrecadação, né? Nós temos ali, por exemplo, de receitas, nós falamos ali de IPTU, a gente arrecadou 57% do previsto, né? Nós temos ali o ITBI, que nós arrecadamos 55% do previsto, e nós temos lá o ISS-QN, que nós arrecadamos 84% do previsto. Só para ficar mais explícito para a população, né? Se isso tem referência aqui, óbvio que o IPTU é o único imposto que a população tem o direito de escolher não pagar, né? Porque chega o carnezinho na casa dela, se ela não for pagar, não paga parcela. Os outros demais impostos vêm descontados direto na fonte, né? Então, poderia ter o direito de escolher também pagar, mas não posso. Mas depois nós temos aqui a questão de ITBI, aí envolve transações imobiliárias, né? Que isso pode demonstrar uma baixa atividade imobiliária no município, gostaria que pudesse analisar essa questão. E a questão do ISS, né, que envolve a questão do comércio e serviços, também a gente analisar se isso demonstra uma menor atividade comercial no município e isso esteja influenciando na menor arrecadação.
Como foi dito na apresentação, o IPTU é previsto o orçamento para o exercício e aquele valor é dividido por 12. Então, no começo do ano, como tem a parcela 1 do IPTU, geralmente a arrecadação é bem mais alta e depois vai estabilizando nas outras competências. Por isso que, no decorrer dos meses, realmente a arrecadação há uma queda. O ITBI, como ele disse, depende do fluxo imobiliário, então da transmissão de bens de uma pessoa para a outra. O imposto de renda é quando é retido, então esse valor foi um pouquinho acima daquilo que foi previsto. E o ISS-QN justamente depende da sazonalidade do mercado. Então, em períodos em que o comércio está mais aquecido, existe um aumento da arrecadação. Inclusive, geralmente, Dia das Crianças, dezembro, então, assim, que tem um maior fluxo no comércio, essa arrecadação tende a ter um aumento. Obrigado. Gostaria de anunciar a presença também do vereador Gessé Silva. Dando continuidade, tem mais um questionamento, que é na página 17. Será que seria possível a gente, Tiago, voltar ali o slide da primeira apresentação, só para que fique claro para a população sobre o que a gente está falando lá também? Que assim a população pode enxergar o que nós estamos questionando aqui. Página 17. Se a TV Câmara puder colocar a imagem para a gente, obrigado. Bom, nós temos aqui as despesas realizadas no quadrimestre, e a gente vê ali que em maio, junho, julho e agosto, a prefeitura ela fixou uma despesa, né, e ela gastou menos, né, teve aí um controle desses gastos aí. Eu gostaria que pudesse explicar melhor para a população, que fique claro que a prefeitura vem fazendo aí um bom trabalho na contenção das despesas para equilibrar as contas da prefeitura. É isso mesmo, né? Além da revisão que está sendo feita em diversos contratos, teve contratos que a gente já conseguiu reduzir, e nós estamos controlando essas despesas diariamente. Então, quando chega um objeto, vai para a Secretaria da Fazenda, nós estamos analisando, verificando a necessidade dessas despesas e controlando com a Receita. Então, isso realmente tem sido acompanhado de fato, né? Nós não estamos só acompanhando perante aos relatórios, mas sim aos pedidos diários. Então, nós temos já uma pessoa responsável para acompanhar, e um grande reflexo nessas despesas que foram fixadas e realizadas, com certeza, foi a análise, a revisão de alguns contratos que foram feitos por parte da Prefeitura. Aqui envolveria também aí a questão da decisão do prefeito, no início do governo, de fazer um decreto para a redução de 30% dos gastos das secretarias e também na nomeação de cargos em comissão? Na verdade, tem um decreto vigente que tem a contenção de despesas, né? Inclusive, é com base nesse decreto que nós estamos reduzindo bem a despesa, porque chega para a gente essa verificação antes dela ser prosseguida. E a questão do 30% nós já barramos diretamente no orçamento, então já nem libera a dotação orçamentária, nem tramita, não tem saldo para as secretarias para que elas possam, de fato, efetuar essas despesas. E a última questão é ali na página 21, na última, praticamente penúltima página, que fala da questão dos gastos com saúde, né? No qual a legislação ela exige uma aplicação de 15%, e nós estamos aí numa aplicação já de 30% do orçamento, né? Então, se puder colocar ali também, por favor, ou já colocou lá? Ah, não, só a TV Câmara colocar na tela para a gente, por favor. Exatamente sobre esse slide, né, que mostra exatamente esse gasto maior aí com saúde no município de Taubaté. A saúde, claramente, né, dá para ver que o gasto dela foi bem superior à aplicação mínima da Constitucional.
E, realmente, a saúde é a nossa maior despesa, né? Nós temos as OS, né, o hospital. Então, a saúde, de fato, está o dobro do que foi previsto na aplicação mínima. Obrigado. Os vereadores querem fazer questionamentos? Os representantes dos vereadores querem fazer questionamento? O chefe de gabinete, o vereador Isaac Edson Alva, vai fazer um questionamento. Obrigado. Obrigado, presidente, secretária, diretores. Eu separei aqui 3 questões. Primeira, para a secretária Márcia, a prefeitura não conseguiu, nesse período, fazer um provisionamento mensal para o pagamento da parcela do CAF? Essa é uma questão. Não conseguiu fazer nenhum provisionamento. A outra questão é, caso o Tesouro Nacional não aprove o plano que a prefeitura irá apresentar, existe um plano B imaginado, pensado? Essa é uma outra questão, né? E por último, secretária Márcia, a senhora falou que a prefeitura está pensando em planos e projetos para melhorar a arrecadação do município, né? A planta genérica está dentro dessa previsão, está dentro desse plano? Eram essas as minhas perguntas. Obrigado, presidente Barreto. Obrigado. Eu vou responder a primeira e a terceira pergunta, a segunda eu passo para a Sorene estar respondendo, tá? Em relação ao provisionamento, não. Infelizmente, a prefeitura não teve condições, né, nesse exercício de guardar esse dinheiro para o CAF, como é de conhecimento de todos. A prefeitura, logo no início do exercício, já demonstrou o valor que tinha com fornecedores, né? Então, infelizmente, não tinha dinheiro em caixa nem para pagar o que já devia. Então, e mesmo assim reflete nos nossos fornecedores diariamente. Então, infelizmente, não conseguimos nos programar para essa parcela, né? Por conta dessa dívida existente. Agora, em relação à terceira pergunta, nossa, qual foi? Desculpa. Da planta genérica, desculpa. Isso, nós já estamos em estudo, sim, a planta genérica é um dos projetos que será enviado para essa casa, mas ainda estamos em estudo para os próximos meses. Soraya? Quanto à pergunta ao plano B, né, para a parcela de dezembro, a questão financeira, eu acho que está claro para a cidade inteira que a prefeitura se encontra, não é? Como eu falei, é um CAPAG C. O que é isso, uma nota C? É de extremo endividamento, né? Sem possibilidade de obtenção de qualquer tipo de financiamento nesse momento. A gente não tem credibilidade fiscal para conseguir honrar nossas dívidas. Então, assim, não consegue um investimento, nada que vá comprometer mais as finanças. Hoje, a prefeitura não tem autorização para obter, por isso que a gente está aderindo ao PEF, né? Para poder elevar a nossa nota junto ao governo federal, nessa nota de CAPAG, que indica a nossa saúde financeira, e conseguir retomar os investimentos. Agora, vocês vão falar, qual o plano B? O judiciário indeferiu a liminar, foi sentenciado o processo. A gente ficou, desde aquela liminar concedida em 2022, sem pagar, né? Sem negociar a dívida. Então, a gente vai tentar recorrer, obviamente, dessa liminar. Está num prazo de recurso que chama embargo de declaração. Estamos aguardando o juiz aqui de Taubaté decidir esse embargo de declaração. E o próximo passo é tribunal, em São Paulo. A gente vai tentar, se acontecer o pior, de convencer um desembargador em São Paulo que a gente tentou fazer de tudo e não conseguimos negociar, né? O prefeito apresentou o projeto, tentou aderir ao PF e não conseguiu, que seria a única saída. A gente não vê outra saída jurídica nesse momento, legal, dentro da legislação. E vamos tentar sensibilizar o desembargador para conseguir uma nova liminar, o que eu acho muito difícil juridicamente. Porque, para sensibilizar o judiciário, nós temos que mostrar que estamos fazendo alguma coisa. Essa dívida está vencida desde 2022, sem pagar. Então, assim, eu não vejo outra saída a não ser recorrer novamente, bater nas portas do judiciário com uma chance muito menor do que a gente tinha em 2022 de ser provido, tá bom? Vereador Gessé. Muito bom dia, presidente, bom dia,
população que nos acompanha pela TV Câmara, secretárias, diretores, procuradora Sorene. Alberto, eu quero aproveitar aqui na linha que vocês estão trabalhando, mas antes, rapidamente, como a gente está falando da situação do município financeiramente, todo mundo sabe da realidade, eu acho que ninguém fugiu dessas informações, a cidade sabe, mas tem coisas importantes que nós precisamos esclarecer para a população. Mas eu vou fazer rapidamente aqui um questionamento visando ajudar o município também. Eu fiz uma indicação que é 423 de 2025, partindo de uma medida provisória do governo federal que dá aos municípios condições de negociar dívida com empresas. Eu até falei com o Matheus na época e o governo Sérgio entendeu a necessidade de dar oportunidade também para as empresas, no caso, um exemplo que eu vou citar aqui, uma clínica de saúde, uma clínica de imagem, que tem dívida com o município, poder compensar essa dívida com atendimentos, mutirões, enfim. Eu estou aguardando ansiosamente essa indicação ser aceita e o projeto ser enviado para essa casa, e com certeza vai colaborar muito com a questão da cidade, dando a oportunidade, assim como foi no início do mandato do prefeito Sérgio, ele reduziu bastante, chamou aí o pessoal que a prefeitura estava devendo e negociou, né, os 30%. E eu vejo aqui uma oportunidade de também as empresas que estão com dificuldade poder compensar. Acho uma maneira muito legal. A indicação é essa, o Matheus tem trabalhado muito nisso. E a gente espera ansiosamente para que isso venha logo para casa, para a gente poder girar e ajudar a cidade também. Eu quero aproveitar também a procuradora que está aqui essa manhã, para que a senhora possa esclarecer e nos dar um pouco mais até de tranquilidade e embasamento quanto aos projetos, aos planos, né? O PF que está tramitando aqui, nós estamos prestes a ser voltado. E se criou muita narrativa, muito comentário, tem várias versões. E eu vejo, né, nessa audiência uma oportunidade da nossa procuradora poder falar um pouco, principalmente para essa casa, a garantia que quem está na mira para votar somos nós vereadores, né? Nós estamos no alvo. E nada melhor que uma palavra da procuradora, nesse momento, se o presidente autorizar, presidente, para a gente poder entender um pouco mais e ver, vai atingir aonde. É fato que o servidor vai ter problema, vai dar problema para o servidor, vai trazer prejuízo para quem? E se não conseguiu ser aprovado, como é que vai ficar a cidade? Que risco que corre? Então, acho que é importante a gente aproveitar a oportunidade, a TV Câmara está ao vivo, né, para a gente poder ter esse respaldo também na hora que for decidir o voto, por favor. Vereador Gessé, um pouquinho antes do senhor chegar na audiência, a procuradora tinha acabado de responder sobre essa questão, fez uma boa explicação, mas eu vou abrir a palavra para ela que possa responder ao senhor, mas é que um pouquinho antes do senhor chegar, ela já tinha acabado de dar uma... A gente pediu aqui, ela fez a explanação. Pois não, vereador. Presidente, isso mostra que a gente nem combinou, né? Porque é a preocupação, é o futuro de Taubaté. A gente precisa, quanto mais... A informação é poder. Quanto mais informação a cidade tiver informações claras, né? Trazer luz a esse projeto, colocar o que de fato significa, a gente vai conseguir levar o entendimento à população e também a essa casa. Obrigado. Exatamente, vereador, porque assim, hoje seria a apresentação do quadrimestre, né? Mas eu fiz questão de pedir para que a doutora Sorane estivesse aqui e fizesse essa explicação, exatamente porque é uma questão importantíssima e a população que está nos assistindo precisa entender, e os vereadores também, né? A situação do município, que a gente é de grande importância, nós temos que votar, e como Vossa Excelência bem disse aí, para todos os vereadores terem tranquilidade e a população também, né? Saber do que a prefeitura está fazendo. Bom dia, Gessé.
A sua primeira pergunta em relação a essa compensação de servidores para fazer a prestação de serviço no município, nós precisamos analisar, né, de fato, como que a legislação, o que a legislação permite. Você mencionou que já está sendo tratado isso com o Matheus, né? Nós podemos verificar como é que está a situação, porque, de fato, a gente não trouxe essa pauta para a mesa, mas podemos te atualizar, sim, tá? Agora, em relação ao PF, a Sorane vai explicar, mas uma coisa só que eu queria reforçar aqui, que o vereador Alberto falou, e eu acho muito importante para quem não estava aqui, que hoje os servidores que estão representando a prefeitura aqui, nessa casa, são somente servidores de carreira, né? Então, eu acho que isso é válido mencionar, são pessoas com muito tempo, inclusive, de carreira. Eu tenho 18 anos de prefeitura, a Sorane provavelmente também 25 anos. Os contadores são novos, mas são pessoas estatutárias que estão representando o município, né? Hoje estou como secretária, mas antes de ser secretária, sou servidora efetiva. Bom, então, fazendo um apanhado final, né, sobre a exposição que eu já fiz a respeito do PF, em nome do município, né, de todo o trabalho que está sendo realizado lá dentro, já há alguns meses, a gente conta com a participação e com a sensibilização, com a aprovação dessa casa, para que as 3 medidas necessárias para que o governo municipal leve até 31 de outubro o seu pedido de adesão ao PF, seja feito a tempo, porque senão vai ficar só para o ano que vem, e a gente não tem tempo para esperar o ano que vem, como eu expliquei. A nossa parcela de dezembro está chegando, né? E, além da questão do CAF, é de extrema importância a gente fazer essa adesão, além do pagamento do CAF, fazer essa adesão também ao Programa de Equilíbrio Fiscal, porque é isso que vai permitir que a cidade retome a capacidade de investir, melhore a sua nota de credibilidade, né? Que hoje, como eu disse, é de extrema dívida, nota C, que a gente consiga elevá-la até a B, e isso abre portas para que a cidade consiga, empresários venham investir aqui, que a cidade consiga retomar políticas públicas importantes que deixaram de ser realizadas por conta desse endividamento extremo, e deixando claro, ao contrário do que se está propagando, né, muitas vezes falta de conhecimento, que esse empréstimo, caso a gente consiga adesão ao PF junto ao governo federal, com essa adesão a gente vai buscar as melhores condições de um empréstimo junto ao mercado, às instituições financeiras, para pagar as 5 parcelas que faltam, e, com isso, alongar realmente, porque a prefeitura não tem condições de pagar 160 milhões até 2027. Então, ela vai alongar, mas com parcelas menores, o pagamento do CAF, condições melhores, e, para isso, para esse novo empréstimo ocorrer, vai ter que ser enviado uma nova minuta de projeto, um novo projeto de lei a essa casa, por isso que não é um cheque em branco, porque não se assina empréstimo sem lei específica do legislativo. Nenhuma cidade do Brasil consegue assinar um empréstimo sem uma lei específica, tá? Detalhando taxa de juros, quantas parcelas serão, forma de pagamento, qual banco que vai financiar. Então, vai voltar um projeto para cá, até dezembro, se tudo der certo nesse cronograma que a gente está previsto, para ontem, para os senhores vereadores poderem analisar as condições desse empréstimo que ainda vai ser assinado e levar essa lei no banco, tá? Porque, além do aval do governo federal, a lei de responsabilidade fiscal exige uma lei específica para o empréstimo. Então, esse projeto que está aqui, que vai ser votado terça-feira, de 2, 3 artigos, é só uma autorização para a gente protocolar o pedido de adesão para ver se o governo federal ainda vai aceitar, tá? E reforço, por que ele veio com 2, 3 artigos? Porque a minuta do governo federal está no manual do PF, qualquer um pode consultar no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Nós respeitamos a minuta que o próprio governo federal falou, por isso que ele veio aqui com 2, 3 artigos. E nenhum empréstimo vai ser assinado, e nenhum prefeito consegue assinar nenhum empréstimo
sem uma lei futura específica que saiba as condições, taxa de juros, prazo de pagamento, tá? O PEF, ele dura, o PEF, o que que é? É autorização para liberar avais do governo federal para você fazer empréstimo. Ele dura até o final do mandato. Porém, o empréstimo que vai ser feito para pagar essas parcelas vai ser negociado com o banco. Ele pode ser feito em 30 anos, 20, vai depender daí das condições da cidade e da oferta, das melhores ofertas junto às instituições financeiras, que já começamos a pesquisar. Mas sem o aval, sem essa autorização do governo federal, banco nenhum empresta para a prefeitura de Taubaté. A verdade é essa, e nem pode emprestar. Tá? Quanto ao teto de gastos, como já explicamos, que é a preocupação também de alguns, né, servidores, vereadores, o teto de gastos é o quê? Você vai gastar, é um limitador, onde determina que você vai gastar o equivalente à sua despesa empenhada no exercício anterior, mais o IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação. No ano seguinte, ele é um teto global. Se o prefeito quiser e tiver condições financeiras, gente, porque o maior teto que existe já está acontecendo, que é a saúde financeira da cidade. Não adianta votar teto de gastos, não votar. Se não tiver dinheiro, o teto está implantado já, só não viu quem não quer. Não tivemos revisão da folha salarial esse ano, sem existir teto de gastos. E por que não tivemos? Porque não tem dinheiro. Né? O município está com um volume de fornecedores a pagar, de restos a pagar imenso. Por isso que não conseguiu guardar 32 milhões até dezembro. Mesmo pagando para não parar a máquina, a gente não quer hospital parado, a gente não quer professor sem receber, a gente não quer falta de remédio. Então, a gente, assim, para manter o mínimo da máquina, não teve como guardar 32 milhões até dezembro. Pelo contrário, a gente está tem processo na justiça cobrando dívida que não foi paga de fornecedor. É uma situação que, se a gente não fizer alguma coisa agora, como a prefeitura está dando a solução, alongar, retomar a capacidade de pagamento, melhorar a nossa nota junto ao governo federal, né, junto ao país, né, porque os municípios são taxados por esse CAPAG, né, são todos, é o Brasil inteiro, não é só Taubaté. Só que só Taubaté, como eu disse anteriormente, ele está em primeiro lugar no país, como o município com a maior dívida com o governo federal. O segundo colocado é 4 vezes menor. Então, assim, a responsabilidade é imensa nesse momento da gente fazer o dever de casa. E se preocupar com o teto de gastos agora, sinceramente, não é o que está em jogo, é a falta do dinheiro, é a falta da credibilidade, sabe, financeira. É a falta de fazer alguma coisa para honrar essa parcela que pode bloquear as contas bancárias do município, como já ocorreu no exercício, na gestão passada. Então, o teto de gastos já está implantado na prática. Tá? O que a gente está querendo fazer é aprovar junto a essa casa, até 31 de outubro, as 3 medidas, que é complementar esse projeto que vai ser votado terça, e o teto de gastos, porque, como eu li, entre as 8 não tem outra que consiga. E, mesmo assim, esse negócio do leilão, aí a gente vai tentar em Brasília e já tem chance de não ser aceito, porque, particularmente na minha concepção, como técnica, teria que ter sido votada a questão da pensão, que é um artigo que falta. Daí, sim, a chance do município conseguir adesão ao PEF era 99%. Mesmo que aprove as 3 medidas, ainda a gente tem o risco de chegar lá e não aprovar. Porque a gente não consegue, né, enviar também projetos que a gente não adianta enviar, que a gente sabe que não vai ser aceito, vai ter uma repercussão ruim e atrapalhar o todo. Mas nós vamos argumentar junto ao governo federal em relação a essas 3 bom, é isso. A gente conta aí com a responsabilidade e a participação de todos os vereadores dessa casa num momento tão importante para a cidade de Taubaté. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Deixando bem claro aqui que a gente ainda tem... Não é só votar o PF, está resolvido, não é? Tem que votar a aposentadoria complementar, assim, que está nessa casa tramitando. Nós temos que aprovar ainda o teto de gastos antes do dia 31 de outubro, é isso? Para a gente conseguir dar entrada no processo. E depois disso ainda, depois que for
né, achar qual vai ser o banco que vai fazer o empréstimo para a gente, fazer o contrato, isso tem que ser enviado para a Câmara Municipal, para a Câmara Municipal aprovar esse empréstimo, vereador Gessé. Que ali vai dizer quantas parcelas vão ser, qual vai ser a taxa de juros, aí nós teremos a noção de qual vai ser esse empréstimo e ser aprovado antes do dia 1º de dezembro. Então, nós temos muito trabalho para fazer, urgente, porque a cidade precisa, né? Gostaria de mais algum questionamento? Está respondido, vereador Gessé? Mais alguma questão? Não? Não? Não havendo mais nada a deliberar, declaro encerrada esta audiência. Obrigado a todos.